Você já começou a estudar teologia e de repente se pegou com dúvidas ou se sentiu perdido? Talvez você esteja cometendo os mesmos erros que muitos iniciantes cometem na hora de estudar a palavra de Deus. O que muitos não sabem é que esses erros podem atrasar ou até mesmo comprometer todo o seu crescimento espiritual ou seu crescimento teológico, seu crescimento no entendimento da palavra. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 3 erros teológicos que todo iniciante comete e como você pode evitar esses erros. Fica até o final, porque esses insights vão transformar a sua jornada de estudos. Eu sou o Pastor Raul e hoje a gente vai explorar junto os 3 erros teológicos mais comuns que os iniciantes cometem ao começar seus estudos. E é claro que nós vamos aprender como corrigir esses erros. A teologia é uma ferramenta poderosa para todos nós que professamos a fé em Cristo. Não se trata só de adquirir conhecimento, mas de se aprofundar no relacionamento com Deus. Mas muitos começam essa caminhada e acabam tropeçando em erros muito primários e muito simples, mas que podem ter grandes consequências lá na frente. Por isso, nesse vídeo, você vai aprender como evitar esses obstáculos e seguir uma trajetória firme e comprometida com o quê? Com a palavra de Deus. E antes da gente começar, é importante você lembrar que a Bíblia, ela não é um fim em si mesma. O objetivo da teologia é nos levar a uma comunhão mais profunda com Deus, entendendo a Bíblia. Como diz Jesus em João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, estudar teologia não se trata só de adquirir conhecimento, mas de conhecer pessoalmente o Deus vivo e verdadeiro. É esse o propósito do nosso estudo, que nós possamos nos aproximar mais de Deus e viver de acordo com a palavra dele, com a sua vontade. E vamos para o primeiro erro. O primeiro erro que muitos cometem é estudar teologia sem compreender todo o contexto bíblico. Isso acontece quando a gente tenta interpretar um versículo ou uma passagem isolada sem levar em consideração o que vem antes ou o que vem depois, o contexto histórico ou a cultura em que o texto foi escrito. Isso é uma briga minha para que vocês entendam. Sem contexto, a gente corre o risco de interpretar de forma errada a mensagem. Pior ainda, criar doutrina errônea, baseada em erro, em engano. Um exemplo clássico desse erro é o uso do versículo de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos interpretam isso como uma promessa de que podem realizar qualquer coisa. Mas, se a gente olhar o contexto, a gente vai perceber que Paulo está falando sobre contentamento em meio a qualquer circunstância, circunstância boa ou difícil, e não sobre a realização de qualquer desejo pessoal. Paulo aprendeu a se contentar tanto na abundância quanto na escassez, e é nesse sentido que ele pode todas as coisas por meio de Cristo. Pode estar com o bucho cheio, pode estar passando fome. Outro exemplo importante está em Jeremias 29, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitos interpretam essa passagem de uma forma isolada, como uma promessa pessoal de prosperidade material. Mas o contexto histórico mostra pra gente que Jeremias está falando com o povo de Israel durante o exílio na Babilônia. Deus está prometendo restaurar seu povo depois de um grande período onde o povo está lá em disciplina. Aplicar diretamente essa promessa no contexto atual, sem levar em conta o propósito original, pode levar a gente a uma compreensão errada da vontade de Deus e uma interpretação perigosa. A Bíblia é composta por diversos gêneros literários, histórias, poesias, profecias, cartas, e cada um deles requer uma abordagem específica para ser interpretado. A maneira como você lê os Salmos é diferente de como você lê as epístolas de Paulo, por exemplo. Nos Salmos, a gente vai encontrar orações e cânticos que expressam emoções humanas diante de Deus.
Enquanto nas cartas de Paulo, a gente encontra instrução teológica e ética para as igrejas. Ignorar essa distinção de gênero pode levar à interpretação errada e à aplicação indevida de passagens bíblicas, ou seja, erro proposital. Então, como evitar esse erro? A resposta é simples. Exige disciplina. Estude o contexto. Pergunte sempre quem escreveu isso, para quem foi escrito, qual era o cenário histórico, o que estava acontecendo naquela época. Isso evita que você tire conclusões precipitadas ou conclusões erradas. Além disso, é útil estudar comentário bíblico de vários autores que sejam confiáveis, que ajudam a fornecer o contexto adequado para cada livro ou cada passagem. Em 2 Timóteo 2 fala assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse verso nos ensina que estudar as Escrituras com diligência e cuidado é parte do nosso chamado como cristãos. Não adianta só ler superficialmente. A gente tem que buscar entender profundamente o que Deus está dizendo para a gente naquele texto. E antes de continuar com o próximo erro, eu quero te dar um recado muito importante. Quando a gente estuda teologia da maneira correta, a gente é capaz de evitar esse tipo de erro que a gente vai estar discutindo e ainda vai discutir hoje. A teologia ajuda a entender melhor a palavra de Deus e crescer em santidade e conhecimento, como ensina pra gente 2 Pedro 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer se aprofundar de verdade no estudo da teologia e evitar esses erros tão comuns, eu convido você a conhecer a formação completa em teologia do Seminário Teológico Nascido de Novo. Esse curso vai do básico ao avançado, abordando todos os aspectos fundamentais da fé cristã e da teologia. O objetivo é blindar você contra os erros doutrinários e equipar você para ser um cristão firme e fiel à palavra de Deus. Como Jonathan Edwards nos brindou, né? Falou pra gente, a verdadeira teologia não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas de conhecimento prático que nos guia em direção a uma vida de devoção e santidade. Estudando teologia de forma organizada e profunda, você vai estar mais preparado para evitar os erros e viver a fé da maneira sólida. Então clica aqui no link da bio, ou usa o QR Code que está aqui em algum lugar aqui na tela, para conhecer mais sobre o nosso curso. Eu tenho certeza que esse é o passo que você precisa dar para fortalecer sua caminhada cristã. Mas vamos voltar para os erros básicos de quem estuda teologia. O segundo erro que muitos iniciantes cometem é negligenciar a tradição teológica. A gente vive numa era de individualismo, onde mais vale a narrativa do que aquilo que é a verdade. E as pessoas acreditam que podem interpretar a Bíblia por si mesmas sem a ajuda de ninguém. Embora seja verdade que todo cristão tem o Espírito Santo como guia que ilumina o estudo da Escritura, é importante lembrar que nós não somos os primeiros a estudar as Escrituras. Grandes homens de Deus, ao longo de toda a história da igreja, dedicaram suas vidas ao estudo das Escrituras e ao entendimento da doutrina cristã. Por exemplo, Agostinho, nas Confissões, nos dá uma grande reflexão sobre a natureza do pecado, da graça e da redenção. Calvino, nas suas Institutas da Religião Cristã, apresenta uma explicação sistemática da fé que vem da Bíblia, abordando desde a soberania de Deus até a depravação humana e a justificação pela fé. E até mesmo Jacó Armínio, embora tenha discordado de alguns pontos da teologia que eu sigo, teologia calvinista, discussões importantíssimas na área da teologia que ajudou a moldar o pensamento cristão sobre livre-arbítrio e sobre a predestinação, por exemplo. Ignorar esses verdadeiros gigantes da fé é desperdiçar uma herança teológica preciosa, que pode nos ajudar a evitar erros e mal-entendidos, verdadeiras heresias. E além dos teólogos, nós temos os credos, as confissões da igreja, que são ferramentas valiosas para manter a nossa teologia dentro dos limites do que a Bíblia traz. O credo apostólico, por exemplo, é um resumo essencial da fé cristã.
que tem sido usado por séculos para definir as crenças centrais da igreja, de acordo com a Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Heidelberg, por exemplo, são documentos que servem como guias claros para o entendimento da doutrina bíblica. Entenda que eles não substituem a Bíblia, mas ajudam a gente a interpretar a Bíblia de forma fiel e coerente com a tradição cristã. Paulo diz para a gente em 2 Tessalonicenses 2: assim, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. O ensino teológico cristão é um recurso indispensável para evitar erros e crescer no conhecimento de Deus. Ignorar todo esse ensino pode levar a gente a reinventar a roda e muitas vezes a repetir erros que já foram corrigidos há muito tempo no passado. Olha o exemplo das raças pré-adâmicas, por exemplo. E agora que a gente já cobriu 2 dos 3 erros mais comuns, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e não esquece de dar seu joinha, porque aí o YouTube não te notifica, você vai ficar chateado. Não te notifica dos próximos vídeos? Poxa, pastor, o YouTube não me notifica. Não notifica, por quê? Porque você não deu joinha, você não é inscrito, você não ativou o sininho. Aí fica difícil, você tem que me ajudar a te ajudar, não é? O terceiro erro que muitos iniciantes cometem é confundir zelo com verdade. O zelo, que é a paixão pela fé, é algo essencial para o cristão. Mas o problema surge quando esse zelo não é acompanhado de conhecimento. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:2, abre os nossos olhos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Muitos cristãos fervorosos acabam promovendo falsas doutrinas ou interpretando mal a Bíblia simplesmente porque baseiam sua fé nas emoções ou experiência e não no conhecimento sólido da Bíblia. Alguns exemplos clássicos de onde o zelo sem entendimento pode levar a gente à perdição é o legalismo, o semipelagianismo e o gnosticismo. No legalismo, as pessoas muitas vezes criam regras e fardos que não estão presentes na Bíblia, achando que estão sendo mais espirituais ou mais santas por adicionar as coisas na Bíblia. O problema é que esse zelo, sem ser fundamentado na graça de Deus, acaba promovendo uma salvação baseada em obras, o que vai contra a verdade do Evangelho, conforme Efésios 2 ensina pra gente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já o semipelagianismo, por outro lado, tenta encontrar um meio termo entre o livre-arbítrio humano e a graça divina. Isso traz pra gente, como resultado, uma teologia que enfraquece a total dependência do homem em Deus para a salvação. Então, o zelo sem uma compreensão teológica clara pode afastar a gente das verdades bíblicas. E aí, por último, vem o gnosticismo, que também nasceu de um desejo de alcançar um conhecimento espiritual superior, mas se desviou da verdade ao negar a humanidade plena. O caminho para evitar esse erro é simples, mas exige humildade. Esteja sempre disposto a aprender. Não importa o quanto você já saiba ou o quanto você sinta que está no caminho certo. Sempre vai existir algo novo para aprender. Procure estudar com mentores e pastores corretos, sérios. Leia boas obras teológicas e, acima de tudo, seja fiel ao que está escrito na Bíblia. Recapitulando, primeiro, estuda o contexto bíblico. Pelo amor de Deus, não tira versículo do contexto. Aplica o versículo no contexto na tua vida para entender o que Deus está realmente falando. Segundo, valoriza a tradição teológica. Grandes homens de Deus já percorreram esse caminho antes de nós. A gente pode aprender muito com eles. Não é porque são homens que eles não têm nada a nos ensinar. Terceiro, não confunda o zelo com verdade bíblica. O entusiasmo é importante, mas deve ser fundamentado no conhecimento bíblico sólido. E agora que você conhece esses 3 erros e como evitar esses erros, você está preparado para fortalecer seus estudos teológicos
e crescer na fé de forma saudável e de acordo com a Bíblia. Lembre-se de Oséias 4. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não sejam daqueles que perecem. Busca conhecimento aprofundado na palavra de Deus. Fortalece sua fé. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, se inscrever, no canal e compartilhar com os teus amigos que também estão começando seus estudos teológicos. Isso pode ser muito importante para eles. E agora eu quero ouvir de você. Qual desses erros você já cometeu ou tem mais dificuldade de evitar? Vamos lá, vamos conversar aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua jornada teológica e eu quero que você se lembre, quanto mais você conhece a Deus, mais profunda e verdadeira vai ser sua fé. Então até a próxima e continua aí, firme na palavra. Deus abençoe tua vida, amo tua vida, até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo. Fica com Deus.